quando nós pretendemos reintroduzir a espiritualidade na educação de forma não confessional, mas de forma plural, de maneira que as pessoas possam conhecer diferentes formas de vivência de espiritualidade, seja essas formas através de religiões ou seja através de uma espiritualidade livre, nós recorremos necessariamente aos clássicos da educação. E quem são esses clássicos? Na antiguidade nós podemos citar Sócrates e Platão, né? E depois, principalmente, eu trabalho com Comênios, com Rousseau e Pestalozzi, mas também podemos fazer referência a Maria Montessori, a Janusz Korczak e a outros que lidaram com o ser humano na sua dimensão integral. O que significa isso? Nesse caso, nós não estamos pleiteando a reintrodução da espiritualidade na educação, encarando-se as manifestações religiosas ou as manifestações de espiritualidade como meros fenômenos sociais ou antropológicos, que têm que ser olhados como algo externo ao ser humano, né? Mas que ela seja considerada como uma dimensão natural do ser humano. E por isso, então, nós recorremos aos clássicos da educação, porque todos eles tinham essa visão de que o ser humano tem uma dimensão espiritual além da dimensão biológica, social, cognitiva, afetiva, estética, enfim, todas e quaisquer dimensões que possamos aqui nomear. Mas além dessas dimensões, que geralmente são contempladas por várias propostas pedagógicas contemporâneas, existe a dimensão espiritual do ser humano, que essa está ligada à essência, ou seja, aquilo que nós somos, né? Essencialmente. Aquilo que, por exemplo, o Sócrates pretendia atingir quando ele fazia o parto, aquela maiêutica, através da sua proposta de educação para dar à luz a si mesmo, né? O ser humano dando à luz a si mesmo. O que ele pretendia com isso? Quer dizer, na verdade, ele pretendia atingir aquela essência divina que dormita dentro de nós e que, portanto, o próprio ato pedagógico seria um despertar de consciência, um desabrochar dessas potencialidades divinas da alma, né? E eu acho que essas teorias dos clássicos da educação, elas contemplam muito bem essa concepção integral do ser humano e também fazem propostas muito concretas de como lidar com isso, né? Então, por exemplo, o Pestalozzi, que é um dos grandes clássicos que eu pessoalmente trabalho, fiz até pesquisa sobre ele, tenho um livro publicado sobre ele, ele dizia que para se atingir esse indivíduo, essa essência divina, essa espiritualidade imanente em cada um de nós, nós temos que lidar, em primeiro lugar, com a linguagem do amor, quer dizer, através do vínculo afetivo profundo entre educador e educando, que nós conseguimos tocar a alma do indivíduo e despertar, deflagrar um processo de autoconstrução, de despertar de consciência, né? Ou, por exemplo, Comênios, quando falava da questão da espiritualidade, ele propunha e praticou isso no seu livro didático, aliás, o primeiro livro didático publicado no mundo no século XVII, e era um livro interdisciplinar, interreligioso e multilingüe ao mesmo tempo, né? Ele já apresenta as diversas religiões com maior respeito, sem doutrinar em nenhuma, considerando que o ser humano tem o direito de seguir as próprias crenças, mas que essa dimensão do espiritual tem que ser respeitada e valorizada no seu processo educativo. Então, esses clássicos da educação, eles têm uma visão muito ampla, muito integrada e muito profunda. Aliás, por isso são clássicos. O que caracteriza o clássico é ter um pensamento atemporal. Claro que tiveram as suas visões, os seus conceitos que eram datados historicamente, eram condicionados à sua época, ao seu momento político, às suas influências históricas, etc. Mas muito do que eles propuseram e disseram é ainda atual.